Aleluia. Bom estar com vocês, podermos compartilhar daquilo que Deus tem falado conosco, né? Eu pensei que ia ter um pouquinho, esquentar o momento, né? Mas amém. Aleluia. Queria orar um pouco para que Deus possa nos dar graça para que a gente possa compartilhar, e graça também para que Deus venha nos fazer ouvir aquilo que Ele quer conversar conosco nessa noite de hoje. Amém? Senhor, obrigado Pai por esta noite. Obrigado, Senhor, por ter nos trazido. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade para com cada um de nós. Reconhecemos, Pai, a Tua soberania, a Tua grandiosidade. Reconhecemos, Senhor, quanto Tu és tremendo. E, Senhor, muito obrigado. Obrigado por nos ajuntar aqui. Obrigado por esse momento de prazer na Tua presença. Obrigado porque podemos juntos, Senhor, contemplarmos a Tua face, Te bendizer, reconhecer quão grandioso Tu és, Senhor, e que Teu nome seja e continue sendo exaltado por cada um de nós, Pai Santo. Aleluia. Cremos, não? Que todos somos o quê? Sacerdotes. E que estou aqui visualizando sacerdotes e sacerdotisas. Amém? Amém? Aleluia. Gostaria de compartilhar com vocês nessa noite uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. Eu já compartilhei em outro local e gostaria de compartilhar agora com vocês. Se a gente pode dar um título, o título será a necessidade de proclamação do Evangelho. Eu queria ler o texto de Lucas 4:18, onde Jesus, o obreiro, modelo de obreiro, lê as Escrituras. E ele começa dizendo assim: o Espírito do Senhor, Lucas 4:18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Esse Jesus que foi enviado pelo Pai, ele lê isso referente a ele mesmo. Leiamos também Mateus 4, por favor, me acompanhe. De 12 a 17. Estamos vendo o nosso modelo Jesus, modelo de obreiro. Mateus 4, de 12 a 17. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, sitiada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon
terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Amém? Vamos ler também no próprio capítulo, o versículo 23. Diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E tem Marcos 1, 14 e 15, basicamente é o que está escrito em Mateus. Diz assim: depois de João, ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o evangelho de Deus. Então Jesus é o nosso modelo de obreiro. Marcos 1, 14 e 15. Vamos ler também Mateus 9, a 38. Mateus 9, 35 a 38. Jesus como nosso modelo de obreiro. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Amados, Jesus deu o exemplo aos seus discípulos. E Jesus escolheu 12 homens e andava com esses 12 homens e preparou esses 12 homens. E aquilo que ele começou a fazer, ele ensinou a esses homens a fazerem. E ele começou a enviar esses homens. Vamos ler Mateus 10, 5 a 8. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos e expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Ele faz, primeiro ele ensina e ele envia. Só que não ficou só com esses 12. Ele também envia os 70. Vamos ler Lucas 10, 10. Jesus não só enviou os 12, mas Jesus também envia os 70. Diz 10:1. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2
para que precedessem em cada cidade e lugar aonde estava para ir. Jesus fez, Jesus ensinou, Jesus enviou. Em Atos 1:1 diz o seguinte, que escrevi, ó Teófilo, o primeiro livro, relatando todas as coisas que Jesus fazia e ensinava. Jesus fazia e ensinava. João 13:15, vamos ler. Se ele deu exemplo para que, como ele fez, também façais vós. Ele nos deu exemplo, ele nos ensinou, para que, como ele fez, assim também cada um de nós façamos. Amém? Amém. Aleluia. Jesus escolheu 12, Jesus enviou 70, e Jesus, irmãos, ele nos escolheu. Escolheu cada um de vocês, aqueles que estão sentados aqui e os que estão lá fora, em cada cidade, em cada país, em cada continente. E ele deu uma autoridade. E esse texto, todos nós sabemos de cor. Mateus 28, 18 a 20. O que é que diz lá? Toda autoridade e, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. E esse estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ide, portanto, fazei o quê? Discípulos. Ide, portanto, fazei discípulos, ensinando-os o quê? A guardar todas as coisas que ele ordenou. Temos uma missão. Precisamos não só conhecer este mandamento do Senhor, mas o que vai dar força a esse mandamento, o que vai nos encorajar, o que vai nos fazer levar a cumprir, é se sabemos, se temos conhecimento, se temos relacionamento com aquele que deu essa autoridade, com o que deu o mandamento. Precisamos, irmãos, ter nos nossos corações gratidão por este homem que nos vocacionou, que nos deu esse mandamento a cada um de nós. Porque o que Jesus quer de mim, o que Jesus quer de vocês, é que estejamos pregando o Evangelho. Estejamos pregando o Evangelho. E que o resultado de pregar o Evangelho vai ser muito fruto. Muitos discípulos. Muitos discípulos. Esse é o resultado de pregarmos o Evangelho. Ele quer que frutifiquemos. Ele quer que preguemos a sua palavra. Foi para isso que ele nos elegeu. Foi para isso que ele nos vocacionou. É por isso que ele diz assim, ó: você, nós, cada um é raça eleita, sacerdote. Você é um sacerdote real. Nós somos uma nação santa. Você, eu, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Só que existe para que tudo isso? Porque é que Deus nos capacitou e nos leva a entendermos que somos tudo isso, para que venhamos proclamar
as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é tremendo, irmãos, e precisamos realmente entender isso. No texto de Colossenses 1:13 diz assim: Ele vos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou. Por favor, vamos dizer agora um para o outro. 1 Pedro 2:9. Agora é necessário que falemos um para o outro, tá certo? Vamos lá. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Aleluia. Que tremendo, não? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdote real. Quer que diz mais? Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tantas qualidades em uma pessoa só. E é interessante porque no momento agora deve estar sendo batizado alguém em qualquer parte deste mundo. E essa pessoa, neste momento, se torna o quê? Um profeta, um sacerdote, uma pessoa de propriedade exclusiva de quem? De Deus. Propriedade exclusiva do Senhor. E neste momento, ela é capacitada, porque lá em Atos 1:8 diz o quê? Mas recebereis poder ao descer o Espírito Santo, e sereis tanto em Jerusalém e até os confins da terra. Então, no momento H, no momento que a pessoa é cheia de Deus, cheia do Espírito Santo do Senhor, já é uma pessoa capacitada. Capacitada para quê? Para proclamar as virtudes daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Meu irmão, minha irmã, você é capacitada? Você é capacitado? Nós não podemos ter desculpas, porque em nós habita a plenitude, habita o próprio Deus, habita Jesus. Ele disse: aquele que tem os meus mandamentos guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu virei para ele e farei nele morada. Através de quem? Do Espírito Santo. Todos nós fomos capacitados, cada um. Ele nos capacitou, Ele nos chamou, Ele nos vocacionou. Isso é tremendo, é maravilhoso demais para nós, porque não precisamos ir para uma faculdade, não precisamos entrar em uma escola, não precisamos fazer um curso de pós-graduação, mestrado, porque somos capacitados pelo Senhor. Só precisamos estar cheios dele. Só isso. Dependemos dele, termos comunhão com ele, estarmos nele, para que isso seja possível. Para que, quando eu abrir meus lábios, eu fale dele, possa dar testemunho da minha vida, daquilo que ele fez em mim, e daquilo que ele ainda está fazendo em minha vida. Posso também falar do que ele fará também. É tremendo, porque não é algo estático, não é algo parado,
é em movimento a vida de Deus, a vida de Cristo em cada um de nós. Irmãos, como eu falei, Deus tem capacitado cada um de nós. Então significa que Ele exige, Ele quer, Ele almeja, Ele deseja que preguemos a Sua palavra, que falemos dEle, que falemos do Seu reino, que anunciemos Jesus e a porta do reino, que estejamos cheios, sempre cheios, sempre preparados para dar razão da nossa fé, falarmos desse Senhor, do quanto Ele se deu por nós, que o nosso coração se encha de gratidão, para que na hora que falarmos dele, realmente não seja porque a gente leu, mas porque Ele tem vivido em nós e tem transformado nossas vidas. Existe, amados, como Ele deseja isso de nós, como Ele requer isso de nós, existem algumas consequências que eu queria aqui citar, de você estar disponível e andar justamente, obedecendo o Senhor, fazendo aquilo que o seu Senhor, que o meu Senhor requer de nós. Existem consequências, é tremendo isso. Uma é que quando eu falo dele, eu glorifico o nome dele. João 15:8. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim os tornareis meus discípulos. Uma das consequências, eu glorifico o Pai. Estamos aqui não para glorificar o Pai? Aleluia. Todos nós. É a razão do nosso viver. É a razão da nossa existência. A razão da nossa existência é glorificar o Pai. E uma das formas da gente glorificar o nome do Senhor é frutificando. E para frutificar, eu preciso proclamar. E ele diz uma coisa, nesse mesmo texto: eu glorifico a Ele, glorifico o Pai, e me torno o quê? Está escrito aí. Está escrito no finalzinho. Me torno o quê? Discípulo. Por quê? Porque discípulo é aquele que ouve e pratica. Discípulo é uma pessoa que ouve e pratica. Então eu glorifico o Pai e me torno discípulo de Jesus. Porque uma das características daqueles que seguem a Cristo é que frutifica. Uma das características da pessoa que anda com Jesus é porque ele faz a mesma coisa que Jesus fazia. Jesus proclamava o Evangelho e, em consequência, frutificava. Qual outra coisa? Irmãos, tiramos pessoas das trevas. O Senhor nos usa para libertarmos pessoas das trevas. Quem seria você? Ou onde estaria você? Quem seria Diniz? Ou onde estaria Diniz? Se alguém não abrisse a boca e falasse de Jesus para mim, se alguém não mostrasse a vida de Cristo para mim, onde eu estaria? Onde estaria a minha família? Onde estaria meu pai, minha mãe, minhas irmãs que se converteram? Onde estaria? Onde estaria
Então, irmãos, não é apenas você. Atrás de você, Deus olha muitas pessoas que podem ser resgatadas através da sua vida, através de Cristo em você. Amém? Então, primeira coisa, glorifico o Pai, me torno discípulo, coopero com a obra do Senhor, resgatando vidas, com o propósito de Deus, porque o propósito de Deus passa a ser realizado, porque essa é a vontade de Deus. Quando a gente diz que tem uma família de muitos filhos. E hoje eu quero falar especificamente, pregar o Evangelho, tá? Frutificar em relação a resgatar vidas. Para que Deus tenha muitos filhos, esses filhos que já estão, precisam continuar a fazer aquilo que fizeram com você. É necessário que preguemos o Evangelho. Pessoas são salvas, glorifico o Pai, coopero com o propósito do Pai, o reino de Deus expande cada vez mais, porque não fica só com você. É interessante, João 12, 24, desculpa, João 12, 24. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Jesus espera que para produzir fruto você esteja morrendo para você mesmo, morrendo para as coisas que concorrem com o reino de Deus na tua vida, morrendo para o seu comodismo, morrendo para o seu eu, morrendo para a sua vergonha, morrendo para aquilo que tem te impedido de abrir a boca e falar das virtudes daquele que te chamou das trevas. Porque assim como ele te chamou das trevas, ele quer chamar outras pessoas também. Precisamos morrer para o nosso egoísmo, porque somos egoístas quando não falamos do Senhor, quando não pregamos o Evangelho. Somos egoístas. Marcos 4, 18 e 19. Irmãos, somos a boa terra? Não somos a terra com espinhos. Marcos 4, 18 e 19. Jesus conta uma parábola, mas eu queria pegar só essa parte do versículo, tá? E ele começa a falar que o semeador saiu a semear. E no 18 ele diz assim: os outros, ele vai explicando a parábola, tá? Ele diz que um caiu entre os espinhos, e aí ele vai explicar, e ele explica assim: os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra,
está dizendo que não ouve a palavra. Ouvem a palavra. Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, fazendo concorrência, correndo junto, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Deus não gerou filhos estéreis. Deus não gerou. Deus gerou filhos frutíferos. Cada um de nós. Eu lembro, se aqui eu posso, de minha mãe, Dona Edésia, foi uma das que se converteram. Ela foi para o Senhor com 83 anos, mas aos seus 70 anos de idade, 70 e alguma coisa, ela saía lá da minha casa e ia para um local lá que chama Barreiros, um local de tráfico de drogas, de malandro e tudo mais. Ia ver a discípula que ela tinha, Dona Zumira, porque era cadeirante. Minha mãe pegava um ônibus, saltava e ia, subia uma ladeira e ia ver Dona Zumira, cuidar de Dona Zumira, que não podia andar. Alguém tinha que ir na casa de Dona Zumira, e minha mãe estava lá, na casa de Dona Zumira. E a velha só deixou de ir, porque um dia ela caiu dentro do ônibus. Aliás, um dia ela caiu de cima do sofá, e aí teve que fazer cirurgia, e ela deixou de ir. Mas ela não deixou de proclamar o Evangelho. E a igreja na casa, de vez em quando, eu pegava lá, tem uma praça lá perto de casa, e eu levava, e a gente levava cadeiras. Ia meu pai e minha mãe, botava lá os dois na cadeira, mas eles iam para a praça. E não iam forçados. Lá estava a velha, fazendo a parte dela, porque ela entendeu o seu chamamento. Ela entendeu a sua vocação. Ela entendia que Jesus tinha chamado ela para pregar o Evangelho, para se dar, para se gastar. Sofreu muito com meu pai, porque meu pai demorou para se converter. Meu pai era égua e maltratava bastante minha mãe. E interessante que a situação não mudou quando ela se converteu. Meu pai continuou sendo a mesma pessoa, maltratando, mas ela mudou a forma de tratar ele. Então, irmãos, nada nos impede de proclamarmos o Evangelho. Nada te impede de falar. Minha irmã, Daci, ela teve paralisia infantil, depois recuperou, andava com 2 muletas, para cima e para baixo. Era a primeira a chegar nos encontros. Tinha várias discípulas. Ela poderia ter um pouquinho de limitações na perna, mas naquilo que Deus não limitou, ela continuava fazendo. Às vezes, nós temos tudo funcionando, mas nos limitamos. Não é a limitação que Deus coloca em você, é a limitação que você mesmo se coloca. Quando tem outras pessoas, outros irmãos que têm limitações físicas, tem outros tipos de limitações, e às vezes a gente não tem limitação nenhuma, somos completamente sadios e perdemos tanto tempo, ou dizemos que não temos tempo para pregar o Evangelho. Aí eu digo o seguinte aos irmãos: vocês não saem para ir trabalhar? Lá a gente pega ônibus, para ir trabalhar. Vocês não pegam ônibus?
o ponto de ônibus, não fica pessoas? Vocês não vão à feira? Não vão ao supermercado? Então ninguém pode dizer que não tem tempo para pregar. Não é escola, não é faculdade, não é casa que toma o tempo, não são as roupas para lavar, não é o marido, porque saímos, vamos para cima e para baixo, encontramos pessoas. Então, irmãos, uma coisa é quando Deus te limita, outra coisa é quando você se auto-limita, e Deus não quer isso. Então, as consequências do proclamar o Evangelho, o Senhor nos abençoe. Amém? Aleluia. Mas tem também as consequências de não pregarmos o Evangelho. Outro dia eu estava meditando, pensando em uma palavra, está lá em Lucas 13, de 6 a 9. Lucas 13, de 6 Jesus fala da figueira estéril. E ele fala uma coisa que eu achei muito forte. Quando ele fala ao viticultor. Vamos ler? Lucas 13, 6. Diz assim: Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou, pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Olha só o que Jesus fala. Porque ele esperava que a figueira desse o quê? Frutos. Chegou e não encontrou fruto. E aí ele diz: mas vem cá, porque está ocupando inutilmente a terra? O viticultor responde. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Irmãos, uma das consequências da gente não abrir nossa boca, não falar de Jesus, é que eu me torno inútil. Porque o Senhor nos vê como úteis. Lembram da parábola dos talentos? Ele capacita cada um de nós, segundo a sua capacidade. Cada um, todos nós aqui somos capacitados. Ninguém é um incapacitado, porque Ele mesmo diz que nos capacitou. Nós falamos aqui: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ou seja, fomos capacitados. Nós não podemos estar ocupando inutilmente a terra. O Senhor quer que a gente frutifique, proclame o Evangelho. Amém? Se nessa proclamação
alguém vai se converter ou não, aí é trabalho de quem? Do Espírito Santo. O trabalho de converter não é nosso. O trabalho de converter é do Espírito Santo. É Ele que convence. É Ele que converte. Agora eu preciso proclamar. Eu preciso falar. Eu preciso anunciar as virtudes. João 15, 1 e 2. João 15. Esse também nós sabemos. João 15, 1 e 2. Eu sou a videira verdadeira e meu pai o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Mateus 25, 30. Mateus 25, 30. O critério que Jesus usará no juízo é a nossa vida de serviço a Ele. O quanto você serviu ao Senhor, o quanto você foi útil ao seu propósito. Justamente é a parábola dos talentos. Vou ler só o final. Todos conhecem. Ele deposita, confia os seus bens aos seus servos. A um ele dá 1 talento, a outro 2 e a outro 5. E ele retorna para que essas pessoas prestem contas. E o que recebeu 1 talento não saiu para multiplicar esse talento. E olha só o que é que ele diz. Primeiro, ele chama esse servo, lá no 26, de servo mau e negligente. No 30, ele diz assim: e o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Era um servo. Ele confiou os bens a ele. Só que esse servo não buscou multiplicar. E aí, na hora de prestar contas, ele diz isso para esse servo: irmãos, como eu falei, o critério que Jesus usará no juízo é a nossa vida de serviço a Ele. Ele conta essa parábola dos talentos e continua no 31 dizendo isso: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa
separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedaste. E aí por aí vai. O critério que Jesus usará no juízo eterno é a nossa vida de serviço a Ele. Ele espera que sejamos aquele que multiplicou e multiplicará os talentos que Ele depositou em nós. Amém? Amém. Vós, porém, sois raça eleita, nação, povo, propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas. Fala a sua. Aleluia. Amém. Aleluia. Que Deus nos faça ter um grande amor por Ele, que o nosso coração venha arder por Ele, pelas coisas do Senhor, que o Senhor nos faça temê-lo. Precisamos temer o Senhor, e que o Senhor nos dê também um coração cheio de gratidão a Ele. Irmãos, precisamos amá-lo acima de todas as coisas. Precisamos temê-lo e precisamos ter um coração cheio de gratidão ao Senhor. Nos lembrarmos por que estamos aqui. Ele morreu por nós. Ele deu a vida dele. Ele foi o grão de trigo que caiu na terra e produziu muito fruto. Morreu e produziu muito fruto. Se você não morrer, você não vai produzir muito fruto. E precisamos perguntar ao Senhor: Senhor, no que precisa morrer? Que tem em mim, que tem impedido de eu ser o que tu queres que eu seja, de multiplicar o que tu queres que eu multiplique, de falar de ti, de proclamar o teu evangelho, porque temos consciência do que somos. Eu me sinto raça eleita, eu me sinto um sacerdote, eu me sinto um homem que Deus tem me santificado cada vez mais, e faço parte da nação santa, separado para quê? Para Deus, separado para Deus. Amém? Senhor, te bendizemos, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, Senhor. E rogamos, Senhor, para que em nome de Jesus, teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Teu Espírito Santo, Senhor, coloque esse amor por ti. Coloque temor em nossos corações, Senhor, e uma profunda gratidão, Senhor. Que possamos nos lembrar quem éramos e quem somos hoje, Senhor. E que essa gratidão nos leve a viver intensamente contigo e para ti, Senhor. Falando de ti, abrindo nossos lábios por onde andarmos, onde estivermos, Senhor.
que não tenhamos vergonha de proclamar as tuas virtudes. Pai Santo, Pai amado, ser com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.